Olá amigos, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje irei falar um pouco de função do primeiro grau ou função afim. Mas antes gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação, dê um like, que tudo isso ajuda a fortalecer o canal. Lembrando que no canal tem vídeos sobre outros assuntos de matemática. Para começar o assunto de função do primeiro grau, vamos relembrar então lá o princípio, como que surgiu o conceito de função. Então eu tenho aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Aí eu vou determinar o produto cartesiano de A com B, e aí desse produto cartesiano de A com B, onde os elementos desse produto cartesiano são pares ordenados, né? No caso aqui, um elemento do produto, por exemplo, esse daqui é um elemento, ó, 1 menos 2. Isso aqui é um elemento do produto cartesiano. Ele é um par ordenado, por quê? Porque o primeiro elemento sempre é do conjunto A e o segundo elemento sempre é do conjunto B. Então, por isso que ele é um elemento e a gente fala que ele é um par ordenado, porque sempre esse elemento é constituído de pares, e esses pares eu não coloco ele, não pego ele de forma aleatória. Eu sempre vou pegar o primeiro elemento do par ordenado sendo do conjunto A e o segundo elemento sendo do conjunto B. Lembrando que a gente vai denotar o elemento do conjunto A por x e o elemento do conjunto B por y. Então, o produto cartesiano é formado por esses elementos, onde esses elementos são pares ordenados. Se eu pegar um subconjunto do produto cartesiano, por exemplo, chamar de R aqui esse subconjunto. Essa notação de chaves é para denotar conjunto. Se eu pegar, por exemplo, 1 e menos 2, peguei um elemento do produto cartesiano. E se eu pegar, por exemplo, 1 e menos 1 e fecha aqui as chaves. Então, esse conjunto aqui é um subconjunto do produto cartesiano de A com B. Esse subconjunto a gente dá o nome para esse subconjunto de relação. E aí, se essa relação satisfaz as definições de função, então essa relação, além de ser relação, também é uma função. Qual é a condição para que uma relação seja uma função? Que todo elemento de A esteja associado a B e que, dado um elemento de A, ele esteja associado a um único elemento de B. Essa é a condição para que a gente tenha a função. Então, esse subconjunto aqui R é um subconjunto do produto cartesiano de A com B, mas esse subconjunto é uma relação, porque a definição de relação é: basta eu pegar um subconjunto do produto cartesiano de A com B, então eu tenho uma relação. Só que essa relação não é uma função, porque nem todo elemento de A está associado através de B, porque, por exemplo, o 3 aqui, ele não está aqui dentro, né? Então, o 3, por exemplo, não está associado a ninguém. Então, por isso, esse subconjunto R é uma relação do produto cartesiano de A com B, mas não é uma função de A, não é uma função de A em B, porque tem elementos de A que não está associado com ninguém de B. E ainda eu tenho que ter, além de todo elemento de A estar associado a algum elemento de B, essa associação tem que ser única, tá? Aí eu pergunto para vocês, bom, para ter uma função eu tenho que ter uma relação. E aí, então, eu vou analisar se essa relação satisfaz as condições de função para poder afirmar, então, que essa relação é uma função. E para ter uma relação, basta eu ter um subconjunto. Basta eu pegar um subconjunto do produto cartesiano de A com B. Qualquer subconjunto do produto cartesiano de A com B é uma relação, mas não quer dizer que essa relação vai ser uma função. Mas aí eu falo, eu vou pegar qualquer subconjunto de forma aleatória? Não, eu vou seguir uma regra. Por exemplo, que nem aqui na relação R1 que eu estou colocando aqui no exemplo. Eu estou pegando os elementos desse produto cartesiano da seguinte forma: vou pegar os elementos, são pares ordenados, x e y. Só que o x tem que ser o quadrado do valor de y. Então, por exemplo, se eu pegar o 1, x vale 1. Aí, o y pode ser o menos 1? Sim, porque menos 1 ao quadrado dá 1, que é igual a x. Então, quer dizer, esse par ordenado aqui pode fazer parte da minha relação R1. Se eu pegar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu pegar 1 e 2.
Esse cara aqui pode pertencer à relação R1? Não, porque se eu elevar o 2 ao quadrado, dá 4. 4 não é igual a 1. Então, não satisfaz o que a gente chama de lei de formação. Então, os elementos do produto cartesiano de A com B que satisfazem essa lei de formação que eu estou colocando aqui, ou seja, que o x tem que ser igual a y ao quadrado, são esses que estão apresentados aqui nessa relação R1. Mas se você for analisar aqui, o 1 está associado a quem? O 1 daqui está associado ao menos 1 e o 1 está associado ao 1. Então, observe que um elemento de A está associado a dois elementos de B. Então, a relação R1, eu não posso afirmar que a relação R1 é uma função, porque eu tenho um elemento de A associado a dois elementos de B. Aí eu tenho a relação R2. Na relação R2 eu coloquei essa lei de formação, ó, y é igual a x mais 1. Então observe aqui, ó, que se eu pegar o 2, né, o 2 é igual a 1 mais 1, então satisfaz essa relação. Se eu pegar o 2, 3 aqui, né, o 3 faz o papel de y, então 3, né, é igual a 2 mais 1, então vai satisfazer essa relação aqui. Então observe que todos os elementos de R2 satisfazem essa relação aqui, y igual a x mais 1. Bom, então quer dizer que R2 é uma relação. Agora vamos analisar se R2 é uma função. Bom, todo elemento de A está associado através dessa lei que eu chamo aqui de formação ao elemento de B, porque o 1 está associado ao 2, o 2 está associado ao 3, o 3 está associado ao 4 e o 4 está associado ao 5. Então quer dizer, todo elemento de A está associado a B através dessa lei que eu estou chamando de lei de formação. E aí eu vou analisar, tem algum elemento de A que está sobrando que não está associado a algum elemento de B? Não. Então, a relação R2 é uma relação e é uma função. E ainda satisfaz essa lei que eu estou colocando aqui, ó. Y igual a x mais 1. Então, aí daqui vai partir a nossa base de estudo, que é função do primeiro grau. Isso daqui é o que a gente vai chamar de função de primeiro grau. E aí, o que a gente vai mudar no nosso estudo, nos próximos exemplos que a gente vai trabalhar aqui? É o conjunto A. O conjunto A aqui só tem 4 elementos. Aí, o próximo exemplo que eu vou dar de conjunto A vai ser o exemplo do conjunto dos números naturais. Depois, o conjunto dos números inteiros e depois o conjunto dos números reais. Então, agora, dando continuidade ao estudo de equações de primeiro grau, o meu A vai ser o conjunto dos números naturais. E vou continuar com a lei de formação sendo x mais 1. Então, já que o A é o conjunto dos números naturais, eu vou pegar o x sendo então quem? O 0, o x pode ser o 1, x igual a 2. Quando eu calcular aqui, ó, trocar no lugar de x, colocar 0, vai ficar 0 mais 1, dá 1. Pois no lugar do x aqui eu posso colocar 1, vai ficar 1 mais 1 é igual a 2. No lugar aqui, então, do x eu vou colocar o 2, vai ficar 2 mais 1 é igual a 3. Com isso, eu vou formando, então, quem? Os pares ordenados. 0, 1, 1, 2, 2, 3 e assim por diante. Com isso, então, eu tenho aqui, vou denotar agora, em vez de usar o R, vou usar o F, até o F minúsculo aqui. Então, com isso, a gente tem aqui o conjunto que forma a relação F. Quem que são os elementos desse conjunto? 0, 1, 1, 2, 2, 3 e assim por diante. Então, aqui F é formado por esses elementos que eu obtive fazendo a substituição do x aqui, né, e pegando o x do conjunto dos números naturais. Então, F é esse conjunto, onde os elementos desse conjunto são pares ordenados. Então, esse conjunto F aqui, eu posso falar que é uma relação. Relação de quem? Do produto cartesiano de A com B, onde o A, então, já é o conjunto dos números naturais, e aí eu posso pegar o B como sendo o conjunto dos números naturais. Então, a função a F aqui é uma relação
É uma relação porque é um subconjunto do produto cartesiano de A com B, onde A e B é o conjunto dos números naturais. E essa relação também vai ser o quê? Uma função. Por quê? Porque todo elemento de A está associado através da nossa lei de formação a um elemento de B. No caso aqui, estou tomando B como sendo o conjunto dos números naturais também. E cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Então, por isso que eu falo que essa relação F aqui que a gente obteve aqui, que no caso é um subconjunto do produto cartesiano de A com B, mas obtive F utilizando essa lei de formação, essa relação F é uma função, né, pelo que eu já expliquei anteriormente. Aí é onde que a gente vai então utilizar, né, que aparece aí nos livros, essa notação, ó. A F saindo dos naturais e indo nos naturais, né? F, dois pontos aqui, saindo dos naturais e indo nos naturais, tal que a F de x é igual ao que? X mais 1. Então, tem uma função que sai dos naturais e vai nos naturais, e ela é dada por essa lei aqui, ou seja, a F de x é igual a x mais 1. Por isso que em algumas situações a gente troca esse F de x por y. E daí, se a gente fosse plotar, né, esses pares ordenados aqui, a gente iria ganhar, né, o gráfico dessa relação F que a gente obteve aqui é exatamente do jeito que a gente está vendo aqui nessa figura de vermelho aqui, ó, que eu vou até grifar de azul aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Se a gente fosse plotar cada elemento da relação de F, seria a hora que a gente plotar no plano cartesiano esses elementos da relação de F, vai dar exatamente do jeito que está aqui no gráfico aqui. Lembrando que aqui, então, aqui é o eixo do x e aqui o eixo do y. Então, a gente vai lá, por exemplo, quando eu pego aqui, ó, 1, 2, aí aqui eu vou no x, eu ando 1, e vou no x, eu ando 1 e vou subir 2 no y. E aí aqui, então, 2, 3, eu vou andar, porque aqui é x, né? E aqui é y, então eu vou andar 2 no x e vou subir 1 no y, então eu marco aqui o ponto de coordenada 2, 3. Né? O mesmo acontece aqui com 1, 2. Então aí eu vou marcando os elementos do meu produto cartesiano, né, que seriam os pontos em R2, e daí a gente tem então o gráfico da função. Então observe que aqui a gente tem o gráfico então de quem? Aí é o gráfico da relação? É o gráfico da relação e, consequentemente, então, o gráfico da função. Dando continuidade às aulas, então agora o nosso conjunto A vai ser o conjunto dos inteiros. E o B também vai ser o conjunto dos inteiros. E daí, então, a gente tem então agora a função f saindo dos inteiros, indo nos inteiros, tal que a f de x é igual a x mais 2. Observe que agora é x mais 2 em vez de x mais 1. Por quê? Porque se eu for analisar o gráfico da função que a gente está vendo aqui, da função f, se eu calcular a f de 0, vai ser 0 mais 2, que dá 2. Então, ó, o par 0, 2 está exatamente aqui, ó. Se eu calcular a f de 1, então a f de 1 vai ser 1 mais 2, que é 3. Então, eu ando 1 no eixo x e vou subir 3. Então, está aqui o ponto de coordenada 1, 3. Então, o gráfico aqui de vermelho, os pontos de vermelho, representam, então, o gráfico da função f saindo dos inteiros e indo nos inteiros. Então, observe que agora o nosso domínio aqui não é mais os naturais, e sim o conjunto dos inteiros. Então, por isso que eu tenho que representar o gráfico aqui, ó, a parte positiva do eixo do x, né? Lembrando que aqui é o eixo do x, e aqui, então, a parte negativa. Então, quando eu vou esboçar o gráfico dessa função f, que a gente está vendo aqui, né? Quando eu vou esboçar o gráfico dessa função f igual a x mais 2, então aí eu tenho que esboçar o gráfico considerando o eixo do x, a parte positiva e a parte negativa do eixo do x. Então por isso que está aqui o esboço. Então tem a parte positiva do x, a parte negativa, e aí estou esboçando o gráfico da minha função. Então
consequentemente, quando eu vou esboçar o gráfico da função, o y vai ter a parte positiva e a parte negativa. Aí vocês podem falar assim, mas espera aí, agora você está trabalhando com uma outra função diferente da função anterior, porque na função anterior a f de x era igual a x mais 1. Mas aí eu estava trabalhando um outro exemplo, né? Eu vou fazer aqui em cima, né? A função saía dos naturais e ia nos naturais, tal que a f de x era igual a x mais 1. Mudou então a lei de formação? Sim, né? No exemplo do slide anterior era x mais 1. Agora, o gráfico dessa função é f de x igual a x mais 2. Aí alguém pode se perguntar assim, mas espera aí, e se você só der os pontos plotados no plano cartesiano? Igual que a gente está vendo aqui. Como é que eu determino a lei de formação? Bom, se eu tenho os pontos, que nem aqui, ó, tem um ponto, tem outro ponto. Qual é a coordenada desse ponto? X vale 0, y vale 2. Qual é a coordenada desse ponto? Aqui, se eu fosse analisar aqui, ó, x vale 1 e o y vale 3, tá? Então, aí eu teria que usar, já que eu sei, então, né, 0 e 2 e 1 e 3. Eu tenho dois pontos, determinei dois pontos do gráfico da função e quero determinar, então, a lei de formação dessa função. Então, aqui eu vou chamar de x0 e y0, aqui de x1 e y1, e vou usar a equação que determina a equação de uma reta. Qual que é ela? y1 menos y0 é igual a m vezes x1 menos x0. Então, vai ficar 3 menos 1 é igual a m vezes 1 menos 0, porque o x1 está aqui e o x0 está aqui. O y1 está aqui, vale 3, né? E o y0 vale 2. Opa, então deixa eu só arrumar aqui, colocar 2. Então, 3 menos 2 vai dar 1, né? 3 menos 2, porque o y1 novamente vale 3 e o y0 vale 2, só corrigindo. 3 menos 1 dá 1. 1 menos 0 vai dar 1, 1 vezes m, né? Então, eu vou escrever aqui 1 vezes m. Então, o m é igual a 1. Então, agora eu vou voltar aqui nessa equação, vou escrever ela assim, ó. Y menos y0 é igual, ó. É igual. O m eu já sei quanto que vale, 1 vezes x menos x0. Então, vai ficar y menos, quem que é o y0? 2. É igual a 1 vezes x menos x0. Quem que é x0? É 0. Então, vai ficar y menos 2 é igual a x, porque a hora que eu faço o produto aqui vai dar x, e a hora que eu faço o produto aqui vai dar 0. Então, y é igual a x mais 2, porque eu estou passando 2 para o lado de cada igualdade. Está aqui a nossa lei de formação, porque a gente viu anteriormente que quando o gráfico está desse jeito, é uma função que sai dos inteiros e vai nos inteiros, tal que a f de x é igual a x mais 2. E agora, se eu estiver trabalhando com o gráfico da função, estiver desse jeito aqui. Então, aqui, novamente, a gente tem uma f, só que agora aqui eu vou considerar a f saindo dos reais e indo nos reais. Né? Ó, a f sai dos reais e vai nos reais. Aqui, novamente, como aqui, ó, ela passa exatamente nesse local aqui, então é uma f de x igual a x mais 2. Então, se a gente for analisar aqui, ó, daqui para frente, os valores de y são todos positivos. Então, eu falo que essa função é positiva para x maior do que menos 2. Porque, ó, a partir do menos 2 aqui, ó, a função é toda positiva. Então, ela é positiva para x maior do que menos 2. E ela é negativa para x menor que menos 2, que eu vou marcar aqui de amarelo, ó, só essa partezinha aqui, ó, tá? Então, ela é positiva para x maior do que 2, porque os valores de y, todos para qualquer valor de x maior do que menos 2, qualquer valor de x maior que menos 2, a função vai assumir valores positivos. E qualquer valor de x menor que menos 2, a função vai assumir
valores negativos. Então, por isso que eu falo que para x menor que menos 2, a função é negativa, e para x maior que menos 2, a função é positiva. E como o traçado de vermelho aqui ele é contínuo, observe que agora eu não tenho mais pontos. Então, por isso que eu falo que a função vai dos reais nos reais. Por quê? Porque se eu for analisar o gráfico da função, observe que praticamente o gráfico é contínuo, né? Eu deixei os pontos aqui, mas observe que existe uma união entre os pontos, né? Então aí eu falo que o conjunto, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. E em x igual a menos 2, a gente tem exatamente o quê? A raiz da função. O que significa a raiz de uma função? A raiz da função é o valor de x tal que a f daquele valor dá zero. Por exemplo, se eu pegar x igual a menos 2, vai ficar menos 2 mais 2 é igual a zero. Então, quer dizer que x igual a menos 2 é a raiz da função. Então, aqui, agora nós temos uma função que sai dos reais e vai nos reais, tal que a f de x é igual a menos x menos 3. Então, por que dos reais nos reais? Observe que o gráfico ele é contínuo, né? Então, a gente está vendo um gráfico aqui de vermelho, o traçado de vermelho é um gráfico contínuo, né? Lembrando que aqui é o eixo do x e aqui é o eixo do y. E se a gente for calcular aqui, por exemplo, vou pegar aqui x igual a menos 3. A f de menos 3 vai dar o quê? Vai dar menos 3 aqui. Aí vai ficar menos com menos vai dar mais 3. Menos 3 dá 0. Então quer dizer que x igual a menos 3 é raiz da função f. Né? Aí se você falar, mas como é que você chegou nessa lei de formação? Se você não sabe como chegar nessa lei de formação, pegue esses dois pontos aqui, ó, menos 3 e 0, que seria esse ponto aqui, ó, e pegue esse outro aqui, 0 e menos 3. E aí vai lá, utilizando a equação da reta, você vai chegar na expressão, então, que determina, né, utilizando a equação da reta, você vai chegar nessa expressão aqui, ó, y igual a menos x menos 3. E aí, então, a nossa lei de formação, a f de x é igual a menos x menos 3, tá? Voltando aqui, então, à situação de que x igual a menos 3 é a raiz da função, nós já determinamos aqui essa situação, tá? Uma outra situação que eu vou pedir nos meus exercícios é o seguinte, aonde que a função é positiva? Então, ela é positiva para x menor que menos 3, né? Observe, dá para ver aqui, ó, se eu traçar, ó, essa parte aqui toda aqui, ó, até aqui em menos 3, a função ela é positiva, ou seja, os valores de y, quando eu calculo a f de qualquer número aqui, à esquerda de menos 3, a f desse número dá um número positivo, né? O valor de y é positivo. E ela é negativa para x maior que menos 3. Vamos analisar então aonde que essa função, ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque à medida que eu aumento o valor de x, ó, o que acontece com o valor de y? Né? Se eu pegar x igual a 1, então a f de 1 vai ser o quê? Vai ser, né? Lembrando, vai ficar menos 1 menos 3. Então a f de 1 dá menos 4. Agora, se eu pegar x igual a 3, então a f de 3 vai ser o quê? Vai ser menos 3 menos 3. Então a f de 3 vai ser o quê? Vai ser menos 6. Então observe que eu aumentei o valor de x, né? Então, ó, para x igual a 1, eu obtive o y valendo menos 4. Para x
igual a 3, aumentei o valor de x, aumentei o valor de x. O que eu vou ganhar com o valor de y? Vai valer menos 6. Então, observe que eu estou aumentando o valor de x e estou diminuindo o valor de y. Então, aí a gente afirma que a função é decrescente. Então, quando acontece isso? Quando eu aumento o valor de x e diminuo o valor de y, então a gente afirma que a função ela é decrescente. Neste exemplo que a gente viu aqui, então se eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, esse exemplo aqui é o exemplo da f de x igual a x mais 2. Então, se eu pegar, por exemplo, x igual a 2, calcular a f de 2, dá 4. Se eu pegar x igual a 4 e calcular a f de 4, vai dar 6. Então, observe que eu aumento o valor de x e aumento o valor de y. Então, a função é o quê? A função é crescente. Tá? Quando eu aumento o valor de x e aumento, consequentemente, o valor de y, a função é crescente. Quando eu aumento o valor de x, mas os valores de y estão diminuindo, aí a função é decrescente. Bibliografia, livro do Manuel de Paiva. Se você assistiu essa aula até esse ponto, que já é bastante tempo, hoje é dia 21/6/2022. Escreva lá no comentário, só escreva lá, 21/6/2022, que aí eu sei que você assistiu a videoaula inteira. Talvez, se não foi útil, mas pelo menos você prestou atenção no que eu estou falando, e isso para mim é muito positivo. Então escreva lá no comentário a data 21/6/2022, que é o dia que eu estou produzindo esse vídeo. Tá? Se você chegou até aqui, viu o vídeo até aqui, escreva lá 21/6/2022, que eu vou ficar muito feliz. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.